Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje, envolvendo o âmbito político, econômico e corporativo. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste aqui ao vivo ou quem nos assiste posteriormente gravado, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Lembrando, você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp e receber esse conteúdo também em PDF todos os dias antes das 7 horas da manhã. Você que trabalha no mercado financeiro, compartilhe também com seus amigos para que possamos aí gerar cada vez mais conteúdo relevante e educação financeira como um todo. Hoje, dia 26 de agosto de 2021, já quase finalizando aí o mês de agosto. Muita expectativa, obviamente, aí por conta de alguns acontecimentos para esse final da semana, mas antes de tudo vamos olhar para o fechamento de mercado no dia de ontem, trazer essa perspectiva e depois nós trazemos aí um pouco de tudo que pode acontecer e afetar o mercado financeiro no dia de hoje. Ontem tivemos um dia de bastante volatilidade no mercado, mas felizmente o Ibovespa aí fechou em uma nova alta, uma alta mais contida do que foi no dia anterior, puxado aí principalmente por empresas aí listadas em relação à abertura de mercados e pelos grandes bancos, né? Ontem também o que movimentou bastante o mercado foi a divulgação do IPCA 15, a inflação dos primeiros 15 dias do mês, e ela veio acima da expectativa aí que os especialistas tinham, então podendo ter um impacto maior também no mercado. Por outro lado, ontem nós tivemos aí a divulgação em relação à arrecadação federal, que havia sido prorrogada anteriormente, né, essa divulgação, e importante aí, a arrecadação federal bateu recordes, né, recordes históricos, inclusive, vindo bem acima da expectativa dos especialistas, dos economistas e do próprio Ministério da Economia, mostrando aí uma retomada, obviamente, em relação aí ao fim da pandemia da Covid-19. O mercado ainda mantém uma boa perspectiva aí e o olhar para o teto de gastos, né, e o fiscal, que foi ressaltado aí em falas de alguns ministros e principalmente aí do presidente da Câmara e presidente do Senado anteontem. Então isso também traz aí um cenário positivo para o mercado brasileiro. Continuando e olhando para fora, né, nos Estados Unidos, ainda a grande expectativa, não só para os Estados Unidos, mas principalmente para eles, né, sobre o simpósio de Jackson Hole, que concentra, né, reúne aí os bancos centrais basicamente do mundo inteiro. Será realizado um evento virtual que começa no dia de hoje e amanhã tem o grande discurso aí de Jerome Powell, né, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que esse sim é muito aguardado e pode trazer alguns desdobramentos para o mercado. Ainda uma notícia positiva, a redução da velocidade nas contaminações pela variante Delta lá nos Estados Unidos indicam que talvez aí o novo ciclo da pandemia tenha chegado ao seu pico e aí automaticamente fica mais fácil aí os próximos passos e principalmente relembrando, né, o FDA aí buscando, que o FDA é basicamente a Anvisa lá dos Estados Unidos, buscando aí a aprovação de vacinas e ampliar a imunização da população, conscientizando também aqueles que não haviam tomado a segunda dose, que era um problema aí recente lá nos Estados Unidos. Olhando para a Ásia também, a Ásia ontem também fechou com leves altas, né, principalmente olhando para essa redução também dos casos de Covid em toda a Ásia, Índia, China e Japão, que houve aí uma redução bem drástica na contaminação em novos casos da Covid-19 e principalmente aí com a
a perspectiva de menor interferência do governo chinês nas empresas de tecnologia. Esse foi o resultado do dia de ontem. E olhando já para a Europa, que também fechou em alta, né, na maioria das bolsas, com exceção da Alemanha. A Alemanha teve queda principalmente por conta do indicador aí de clima de negócios, que veio bem abaixo do esperado, né, o menor índice dos últimos 3 meses, trazendo também mais volatilidade para o mercado na Alemanha. Por aqui, investidores ainda continuam de olho na crise hídrica, na CPI da Covid e a reforma do imposto de renda, né, que acaba ficando no radar e agora não sabemos quando teremos essa votação. Olhando um pouquinho aí para números de forma geral, ontem o índice Bovespa então chegou a 120.818 pontos, uma alta de 0,50%. O dólar caiu novamente 0,95%, chegando então a R$ 5,21, com essa nova normalidade, né, em relação aos aspectos fiscais e políticos aqui no Brasil, trazendo então um pouco mais de segurança nesse sentido. Bolsas norte-americanas, Nasdaq e S&P principalmente bateram recordes novamente no dia de ontem. Nasdaq chegou aí a 15.041 pontos, uma alta de 0,15%, e o índice S&P subiu 0,22 a 4.496 pontos. Já Dow Jones aí uma alta um pouco menor, 0,11, chegando aí a 35.405 pontos. Esse foi o fechamento das bolsas lá nos Estados Unidos e no Brasil. Olhando para Europa, nós também tivemos queda no euro, uma queda de 0,80%, chegando aí a R$ 6,13, desculpa. E olhando aí para as bolsas, o DAX, então, na Alemanha, que falávamos anteriormente, caiu 0,28 a 15.860, puxado principalmente por esses indicadores aí em relação à confiança de empresários, né, em relação a negócios para a Alemanha. Hoje devemos ter alguns desdobramentos maiores também, mas a Alemanha também aí acumulando boas altas, né, em todo o período. O restante das bolsas, nós temos aí o CAC na França subindo 0,18 no dia de ontem a 6.676 pontos. No Reino Unido a alta ontem foi de 0,34 a 7.150. E olhando para a Ásia, que já falamos no fechamento do nosso Morning Call de ontem, a China teve alta de 0,23 a 14.697 pontos e o Japão caindo 0,03, uma lateralização negativa, a 27.724 pontos. Cenário de cripto, que teve uma leve oscilação nessa semana, com altas no início da semana e antes de ontem, quedas mais acentuadas. Fechou ontem então em alta, o Bitcoin subindo 1,03 e o Ethereum subindo 0,23%. Olhando aí para petróleo futuro, né, a gente já tem falado aí bastante aí nas últimas semanas, petróleo futuro agora estabilizando um pouco mais, ele sofreu quedas consecutivas aí, chegando aí quase aí a mais de 10% de queda no total, mas voltou então a subir e ontem fechou o Brent a $70,91 o barril, enquanto o WTI fechou com $68,03 o barril, voltando então a uma leve normalidade e com algumas perspectivas de novas altas também para os próximos dias, olhando para esse cenário aí de retomada econômica e redução dos casos de Covid-19. O índice S&P 500 VIX, que oscilou bastante na última semana, também voltou com uma nova queda de 2,5% a 16,79 pontos. E lembrando, né, o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, mede essa volatilidade do mercado de ações, o mercado de renda variável. Quanto menor esse indicador, menor então essa oscilação. Olhando para metais futuro, o ouro futuro aí fechou a $1.788,40, alumínio futuro a $2.618,25 e o ferro refinado aí, que continua em uma oscilação próxima dos $160, fechou então a $159,92. Essa oscilação muito parecida aí nos últimos dias em relação ao ferro refinado, principalmente aí com as perspectivas aí da China em alguns momentos conseguindo conter o aumento do preço da commodity, em outros momentos não conseguindo, então é um sobe e desce, mas mantendo muito próximo dessa negociação.
Olhando para o fechamento do índice Bovespa no dia de ontem, as principais altas ficaram aí por conta de SUSB3, que é Suzano. Suzano subiu 5,44%, chegando a R$ 62,26. TOTS 3 subiu 4,16% a R$ 39,08. CVCB3, CVC Brasil, subindo 4% a R$ 22,90. BRKM5, Braskem, que subiu 3,92% a R$ 62,86. E KLBN11, Klabin, que também subiu 3,90% a R$ 26,67. Essa forte alta aí, olhando também para o setor de papel e celulose, olhando também para embalagens, tem essa perspectiva também, olhando principalmente aí para a retomada econômica e esse setor aí de embalagens como um todo que tem crescido bastante e voltou a ter altas então para as empresas do ramo. Entre as principais baixas, nós encontramos aí BID11, que é Banco Inter, caindo ontem 4,42%, chegou aí a R$ 64,19. CSNA3, que é Companhia Siderúrgica Nacional, caindo 2,31% e chegando aí a R$ 37,70. E ontem também tivemos Amer3, que é o novo ticker de lojas americanas junto com B2W, que caiu 1,35% após forte alta no dia anterior e chegou a R$ 42,42. Lame4, que é o ticker de lojas americanas voltado para holding, não tem mais as lojas físicas dentro desse ticker, também caiu 1,02%, chegando a R$ 5,81. E Sula11, caindo ontem 0,86% e chegando aí a R$ 30. Essas foram as principais altas e baixas do mercado no dia de ontem. Olhando aí para os indicadores que a gente pode ficar de olho, hoje tem reunião da Comissão do Conselho Monetário Nacional, da CMN, que estipula aí todas as regras para o mercado financeiro brasileiro, o órgão máximo, então podendo trazer aí desdobramentos tanto para mercado de renda fixa quanto de renda variável. E olhando aí para o exterior, esse sim aí tem alguns pontos que vale a pena ficar de olho, alguns indicadores que devem movimentar bastante o mercado no dia de hoje. Hoje tem a divulgação do índice de confiança do consumidor lá na Alemanha. Lembrando, ontem era o índice de negócios, que veio abaixo. O índice de confiança do consumidor também caiu, já foi divulgado nas primeiras horas dessa manhã e automaticamente aí gera uma preocupação maior também, principalmente pelo maior expoente da Europa, que é a Alemanha, e isso acaba trazendo preocupação em relação a essa retomada econômica. Hoje também tem a publicação das atas aí e das últimas reuniões do Banco Central Europeu. Lembrando aí, o Banco Central Europeu teve algumas manifestações nos últimos dias, e também hoje tem mais discursos de membros do Banco Central Europeu, mas sempre levando em conta que, assim como o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, sinalizou através daí da ata do FOMC divulgada na semana passada que poderia reduzir já nos próximos meses os estímulos econômicos, a publicação dessas atas das reuniões do Banco Central Europeu pode trazer uma perspectiva semelhante ou uma manutenção, obviamente, e isso aí pode causar um certo estresse no mercado no dia de hoje. Hoje também nós temos a divulgação aí do PIB do segundo trimestre lá no Reino Unido, temos a divulgação do PCE, que é uma dos indicadores de inflação nos Estados Unidos, tem o PCI, e também tem o PCE. Normalmente o mais utilizado lá, olhando aí para o cenário macro, é o PCI, mas o PCI também leva bastante em consideração e pode trazer aí também alguns desdobramentos, olhando aí para a perspectiva de que a inflação já está acima da meta lá nos Estados Unidos e obviamente aí se acredita em uma situação de que ela é transitória, mas obviamente pode trazer desdobramentos a partir desse indicador se ele vier muito
muito diferente do esperado. Hoje também temos nos Estados Unidos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Iniciamos aí então o simpósio de Jackson Hole, né, que é tão esperado, começa no dia de hoje, finaliza amanhã, e lembrando que amanhã, como já falamos anteriormente, tem o pronunciamento do Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. E hoje também tem a divulgação aí do lucro industrial lá na China, podendo mexer bastante também com o mercado de forma geral. Olhando um pouquinho para o cenário político, que é um dos pontos que nós falamos aqui diariamente, ontem, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, oficializou a negativa sobre o pedido de impeachment que o presidente Jair Bolsonaro fez para o Alexandre de Moraes, ministro do STF. Na própria semana passada e durante alguns dias dessa semana, o Rodrigo Pacheco verbalizou e disse que não havia fundamentos para esse pedido de impeachment aí do ministro do STF, e agora então ele oficializou, né, trazendo essa negativa, então essa derrota ao presidente Jair Bolsonaro, que havia feito o pedido no final da semana passada, sexta ou sábado, se não me falha a memória. Continuando também, em pronunciamento em evento no dia de ontem, o ministro do STF, também o Luiz Barroso, disse que a discussão sobre voto impresso, e lembrando, essa discussão sobre o voto impresso foi a que gerou todas as farpas trocadas aí basicamente, ou a maioria das farpas trocadas entre o executivo e o judiciário, entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do STF. Então o Barroso disse que essa discussão sobre o voto impresso desviou o foco dos verdadeiros problemas no Brasil. E aí alguns estudos aí mostram também e foram ressaltados de que a maioria dos brasileiros confiam nas urnas eletrônicas, e o fato aí do voto impresso poderia aí gerar novas discussões, e o sistema atual ele é confiável, foram as palavras então do Barroso, corroborando aí então toda essa questão e as últimas derrotas então nesse sentido do presidente Jair Bolsonaro. Essa semana aí continua, né? Começou ontem, nós já falávamos na semana passada, começou no dia de ontem a retomada aí da discussão sobre a autonomia do Banco Central. Lembrando, isso foi votado, foi aprovado por Câmara, Senado, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas um grupo de parlamentares entrou com um pedido junto ao STF para avaliar essa autonomia do Banco Central, alegando que essa autonomia poderia interferir em governos futuros, e por isso ele entrou na votação. Ontem aí a votação inicial terminou em empate, em 1-1. Continuam os ministros aí discutindo aí hoje e deve ir adiante nos próximos dias, mas vale a pena ficar de olho, pois é importante esse projeto de autonomia do Banco Central e pode mexer com o mercado aí qualquer mudança nesse sentido. Os ministros do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, suspenderam aí a denúncia, né, o processo e a denúncia aí do esquema de rachadinha que envolvia lá na Câmara de Deputados do Rio de Janeiro o filho do presidente Jair Bolsonaro e ex-deputado Flávio Bolsonaro, e também o assessor dele, o Flávio Queiroz, né, que também aí foi alvo aí de algumas investigações. Houveram aí pedidos aí no passado de quebra de sigilo, que daí depois foram descartados, e por isso então os ministros do STJ suspenderam essa denúncia. Isso também pode trazer desdobramentos no âmbito político. E o ministro do STF, o Fachin, ele negou o pedido do presidente Jair Bolsonaro, então uma nova derrota nesse sentido, aí de o STF não poder abrir inquéritos por conta própria. Falávamos disso durante a semana passada toda, era uma das formas que o presidente Jair Bolsonaro estava pedindo, um dos pedidos dele, que o STF então dependesse do Ministério Público para abrir novos inquéritos, e não foi aceitado então pelo ministro Fachin, continua da forma que está, e isso também deve trazer desdobramentos, lembrando aí que inclusive está marcado aí para o final de semana e a próxima semana, principalmente no feriado do dia 7 de setembro, manifestações aí Bolsonaro, muitas delas chamadas pelo próprio presidente e os seus aliados, e isso tudo aí pode trazer desdobramentos nesse sentido, então vale a pena ficar de olho nesses pontos. Continuando aqui para a gente falar um pouquinho sobre a questão de economia, diversos economistas têm opiniões diferentes olhando para essa perspectiva de inflação norte-americana. Inclusive ontem, em evento aqui no Brasil,
sobre o tema, dois economistas, um ex-presidente, inclusive, do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, e outro grande economista que hoje ocupa a cadeira na Allianz, debatiam sobre o tema, cada um com uma visão específica, ambos trazendo que, obviamente, é um momento delicado em que a inflação norte-americana está acima da meta, mas perspectivas, um deles acreditando aí que o Federal Reserve e as palavras do Federal Reserve de que é transitório, de que é passageira essa inflação acima da meta lá nos Estados Unidos, e outro trazendo aí uma perspectiva um pouco diferente, também trazendo aí a perspectiva de que as empresas já não acreditam mais tão piamente que nos Estados Unidos voltará aí a inflação normal, sem que o governo, sem que o Federal Reserve mexa na questão de taxa de juros, e óbvio isso aí mexeria bastante com o mercado. Óbvio, são opiniões diferentes de especialistas, mas vale a pena também a gente ficar acompanhando, ficar de olho, como eu sempre trago aqui também a perspectiva de inflação na Europa, Estados Unidos e Ásia, pode impactar também e trazer mais inflação aqui para o Brasil. Continuando aí com o reflexo aí do aumento da taxa de juros, a taxa básica de juros, né, a Selic, que já aumentou aí bastante, e novas perspectivas aí para a reunião de setembro do Banco Central, faz com que os fundos de renda fixa, aí, como diz o ditado, engordem, né? A gente já falava sobre isso aí algumas semanas atrás, a quantidade de recursos que estavam sendo captados, os fundos de renda fixa estavam liderando a captação por conta dessa perspectiva de alta, mostrando também que o brasileiro não gosta tanto de volatilidade, né? E muitos aí migraram para o mercado de renda variável buscando um pouco mais de rentabilidade, mas com a nova perspectiva de taxas mais altas, eles retornam para a segurança da renda fixa. E corroborando essa informação, somente no mês de agosto, até o dia 18 de agosto, foram 66 bilhões que foram atraídos, que foram arrecadados aí para fundos de investimento em renda fixa. Acabou não saindo 66, mas são 66 bilhões até o dia 18 de agosto, somente em fundos de renda fixa que foram aplicados. Continuando aqui, o Banco Central disse que deve mexer nas regras, né, e equalizar as regras aí para bancos e fintechs. Lembrando, esse é um ponto aí que principalmente os bancos cobravam bastante, que houvesse uma regulamentação e regras iguais para as fintechs, da mesma forma que existe a cobrança para os bancos, apesar de o Banco Central não ter citado essa cobrança das principais instituições financeiras do Brasil. O Banco Central ontem, então, divulgou que deve equalizar em breve, então, essas regras para bancos e fintechs, trazendo talvez uma competitividade mais justa, mas um pouco mais de dificuldade olhando aí para as fintechs, e um respiro aí para os grandes bancos, né, que vem sofrendo as ofensivas aí dos bancos digitais, das fintechs, e perdendo bastante espaço. O mercado, e aí diversas instituições aí divergem principalmente sobre essa perspectiva de taxa Selic aí para 2021 e 2022. Nós temos o balizador ali do Boletim Focus, mas lembrando que o Boletim Focus traz a perspectiva aí de especialistas e utilizando sempre a mediana, né, o número central. E aí, olhando para o mercado, a exigência do mercado na prática muitas vezes é diferente daquilo que está previsto dentro do Boletim Focus. Diversas casas aí olham com a perspectiva, obviamente, dos 7,5% de taxa Selic para esse ano, como o próprio Boletim Focus está trazendo, mas muitas casas já estão colocando aí a Selic a 8% ou até mesmo acima ainda em 2021, e algumas colocando até uma perspectiva de 9%, 9,5% em 2022, óbvio isso favorecendo o mercado de renda fixa e talvez aí mexendo muito com a perspectiva aí de dívida do governo, né? Lembrando aí, os títulos de dívida são emitidos aí com base no Tesouro Selic, então ampliaria essa dívida, e lembrando que também é uma política monetária contracionista, né? Quando nós temos aí a taxa acima dos 6,5%, nós já estamos aí numa medida
de política monetária contracionista, tirando dinheiro da economia, reduzindo a perspectiva de PIB e de crescimento e retomada econômica. Óbvio, são pontos então que vale a pena a gente ficar de olho e com certeza movimentam o mercado. E a alta recorde de arrecadação, que nós já falamos lá na abertura do nosso Morning Call, é um sinal de retomada e de que o Brasil está no caminho certo. Foram aí palavras do ministro Paulo Guedes também em discurso no dia de ontem. Obviamente essa arrecadação recorde traz uma boa perspectiva aí, olhando para cenário brasileiro e retomada aí pós-pandemia. Entrando um pouquinho para a gente falar aí sobre mercado corporativo, após ataques hacker, né, a diversas empresas. Inclusive, aí um estudo mostra aí que a tentativa de invasão aí de empresas subiu mais de 700%. Inclusive, alguns setores, como o caso do setor de saúde, aí, ampliou bastante também a tentativa de invasão de hackers, né? Tivemos aí a Fleury no mês passado, aí, que teve durante algum período aí, seu aplicativo e as suas comunicações ali com problema devido à invasão de hackers. Tivemos a JBS, né, há pouco tempo atrás, principalmente nos Estados Unidos e na Austrália, e recentemente aí tivemos lojas Renner com o mesmo problema, e aí apesar de não ter sido confirmado, até foi negado pela Gol, mas uma certa instabilidade também nessa semana em relação ao site da Gol, que pode ter sido também vítima de ataque hacker. Tudo isso aí gera uma certa insegurança e uma busca por mais segurança cibernética, né? A maioria dos vírus que foram utilizados nesses últimos ataques é aquele chamado ransomware, né? Onde ele criptografa algumas das informações que estão disponíveis no computador da empresa, né? E a pessoa que salvou aquelas informações ali, o dono da informação, não consegue acessar, e aí tem que pagar um resgate para os hackers para que ele possa então voltar a acessar suas próprias informações. Então esses são pontos aí que também devem mexer com o mercado. O Porto de Santos deve ampliar as suas áreas, né? E o processo de desestatização deve incluir cerca de 16 bilhões de reais em investimentos aí nessa ampliação do Porto de Santos, e posteriormente existe então a perspectiva aí de privatização do Porto de Santos. Também são alguns pontos que podem movimentar o mercado. Falando em mercado, o Mercado Livre aí pode ser responsabilizado administrativamente por pirataria de produtos vendidos na sua plataforma. Então também um ponto aí que pode afetar aí o Mercado Livre e o mercado de forma geral, vale a pena também ficarmos de olho. Essa é uma semana em que Petrobras também movimentou bastante aí o radar, né, principalmente por conta de pagamento de dividendos. Foi um valor recorde em pagamento de dividendos de Petrobras. Ao mesmo tempo aí, com alguns acordos assinados, a perspectiva aí de cumprir a sua meta em relação ao endividamento. E aí a Petrobras anunciou ontem aí que assinou a venda da refinaria de REMAN, mas perdeu interessados aí na venda, que estava previsto também a venda da refinaria de Abreu e Lima. Então, por enquanto aí, ganhos e perdas para a Petrobras, e isso também pode movimentar o mercado de forma geral. Encerramos aqui a nossa parte corporativa, relembrando aí que o Nubank, que apesar de não ter capital aberto ainda, planeja isso aí via bolsas norte-americanas, né? Segundo notícias, já foram inclusive contratados os bancos de investimento aí para fazer todo o processo de IPO, de oferta inicial de ações, e a perspectiva aí é que o Nubank arrecade aí de 3 a 5 bilhões de dólares nesse IPO, que estaria previsto aí para o último trimestre de 2021. Então isso também pode mexer com o mercado e, obviamente, vale aí a pena ficarmos de olho, sejam aqueles interessados em mercado financeiro ou aqueles que trabalham no mercado financeiro. É importante ter essa perspectiva. 6h19 da manhã já, vamos olhar para fechamento de mercado e abertura. Na Ásia nós já temos as bolsas fechadas, diferente do que aconteceu aí nos últimos dias, por conta de toda a pressão e principalmente expectativas em torno aí do simpósio de Jackson Hole, que tem movimentado bastante o mercado. Nós tivemos aí as bolsas chinesas fechando em queda. A China fechou com queda de 1,92% a 14.415 pontos. Japão, que também já tem fechado desde as 3 horas da manhã a bolsa Nikkei,
nós temos aí, diferente do que aconteceu ontem, que foi uma lateralização negativa, nós tivemos uma lateralização positiva aí no Japão, alta de 0,06% a 27.742 pontos, basicamente aí só recuperando aquilo que perdeu aí no dia de ontem. Olhando para as demais bolsas, é um dia aí com perspectiva aí de grande volatilidade e, em um primeiro momento, a perspectiva de queda nas principais bolsas globais. A principal questão são os investidores aí receosos e ansiosos em relação ao simpósio de Jackson Hole e a própria fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, lá no dia de amanhã. Com isso, as bolsas começam o dia aí mais cautelosas. Nesse momento, nós temos aí o DAX na Alemanha caindo 0,5%, o CAC na França caindo 0,4%, no Reino Unido uma queda de 0,4% também, e olhando para o pré-market aí das bolsas norte-americanas, também o mesmo prisma. Apesar de ser um pouco mais tranquilo o movimento no pré-market das bolsas americanas, temos aí Dow Jones num 0 a 0 nesse momento, S&P 500 caindo 0,10 e Nasdaq caindo 0,2, então 0,20, né? Uma perspectiva aí principalmente aí de quedas. A princípio, lembrando, o mercado ele é soberano, então temos aí divulgação de ata, principalmente aí do Banco Central Europeu, que pode trazer mudança, entre outros pontos, mas a principal tônica do mercado hoje é aguardar aí o início do simpósio de Jackson Hole e alguns desdobramentos que podem surgir a partir daí. Índice Bovespa deve acompanhar as bolsas internacionais, mas o cenário interno aí pode trazer um descolamento ou ainda potencializar resultados. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Lembrando, todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui para esse nosso bate-papo, então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, que com certeza o YouTube entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.